Olá, irmãos, graça e paz, boa noite. Mais uma vez, noite de quarta-feira, noite de pararmos um pouquinho para meditarmos a palavra do Senhor, estudarmos a Bíblia juntos. Então, eu queria convidar você para parar o que você está fazendo aí agora e ter um tempo de qualidade com Deus. Amém? Amém, irmãos? Vamos lá? Pega a sua Bíblia e abra ela, por gentileza, no texto de Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, nós vamos pensar um pouquinho sobre o relacionamento do apóstolo Paulo com Cristo, a forma como ele enxergava e entendia e via o relacionamento dele com Cristo. E durante esse tempo em que pensaremos, meditaremos em alguns textos específicos dentro do capítulo, eu queria convidar você para meditar e fazer um paralelo aí na forma como você enxerga o seu relacionamento com Jesus Cristo, tendo em vista como ele começou, como você conheceu Jesus Cristo. Você se lembra de quando você se converteu? De como era a sua relação com Jesus Cristo nessa época? Na forma como é a sua relação com Jesus Cristo hoje. E o que mudou no decorrer desse tempo, do tempo que você aceitou Jesus Cristo e nos dias de hoje? Como está essa relação? Mudou alguma coisa? O que mudou? Mudou para melhor? Não, pastor, não mudou para melhor. O que você precisa mudar então a partir daí, desse entendimento de que o seu relacionamento com Jesus Cristo não é mais como era, o que fazer para que ele volte a ser como era e o que fazer para que ele alcance um nível maior de intimidade. Entenderam o que eu quero pensar com vocês hoje? Por quê, irmãos? Porque quando a gente para analisar a vida do apóstolo Paulo, Paulo ele começa a ter a sua relação com Jesus Cristo, o seu relacionamento com Jesus Cristo, muito antes de ser apóstolo Paulo. Você já parou para pensar nisso? Por quê? Porque Paulo tinha um relacionamento com Jesus Cristo de perseguidor. Não era um relacionamento como você imagina que fosse, mas era um relacionamento. Paulo era perseguidor de Cristo. Perseguia todos aqueles que eram cristãos, perseguiam aqueles que pregavam o Evangelho, perseguia aqueles que anunciavam a palavra de Deus. Tanto é que quando nós vamos lá pro texto, lá em Atos, onde Estevão é apedrejado, no finalzinho do relato diz que Paulo estava lá, Saulo estava lá e segurava as vestes, consentia com tudo aquilo que estava acontecendo. Então, o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo Paulo, ainda então Saulo, estava presente quando Estevão era apedrejado até a morte. Então, nós percebemos aí que já existia uma relação, um relacionamento entre Saulo e Cristo, não um relacionamento de servo, de pregador, de missionário, mas de perseguidor. Percebem aí? Daí Saulo, a caminho de Damasco, cavalgando em seu cavalo, Jesus aparece para ele. Então Jesus vem e diz: Paulo, por que você me persegue? Saulo, por que você está me perseguindo? Por quê? E é a partir daí, a partir desse momento, que o relacionamento de Saulo com Cristo muda. Ele passa então da condição de perseguidor para a condição de perseguido por amor. Esse encontro que Saulo tem com Cristo muda a vida dele, muda a história dele, muda a perspectiva que ele tem de Jesus Cristo, muda a forma como ele enxerga Jesus Cristo, muda a forma como ele se relaciona com Jesus Cristo. E essa mudança que acontece nesse encontro muda toda a história e futuro do apóstolo Paulo e cria no apóstolo Paulo um outro entendimento, uma outra visão, uma outra perspectiva, um novo relacionamento com Jesus Cristo. E é sobre isso que eu quero falar e pensar um pouquinho com vocês hoje, sempre tendo em mente, sempre fazendo um paralelo
na forma como você, como eu, como a igreja, enxerga e vê o relacionamento nosso atual com Cristo. A que pé anda? A que pé anda? Que tipo de relacionamento você tem tido com Jesus Cristo? Um relacionamento pessoal, um relacionamento íntimo ou um relacionamento distante e frio? Não pode ser um relacionamento distante e frio. O seu relacionamento, a sua relação com Jesus Cristo, ela precisa ser uma relação extremamente íntima, calorosa, quente, vívida, onde você sente a presença de Cristo de fato agindo em você, o amor de Cristo ardendo dentro do seu peito e te impulsionando a alcançar outras pessoas para que também vivam isso que nós temos vivido. Precisa ser assim, irmãos, precisa ser assim. E se não está assim, nós precisamos caminhar para que isso aconteça. O primeiro texto que eu quero ler com vocês e queremos observar como era esse relacionamento do apóstolo Paulo com Jesus Cristo e fazermos aí um paralelo com a nossa própria vida, é exatamente o versículo 1 do capítulo 3. Olha aí, Filipenses 3, versículo 1. Olha o que o texto diz. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Primeiro versículo que nós acabamos de ler aqui, o versículo 1 do capítulo 3, nos mostra que Jesus Cristo era o motivo da alegria do apóstolo Paulo. Se você ler todo o livro de Filipenses, né, se você percorrer aí do capítulo 1 até o finalzinho, você vai encontrar inúmeros textos, inúmeros versículos em que o apóstolo declara isso, que Cristo é o motivo da sua alegria, que a alegria do apóstolo estava em Jesus Cristo. No domingo passado, nós estudamos no culto durante a pregação e por um determinado momento ali da pregação, nós pensamos um pouquinho a respeito disso, de como muitas pessoas em determinados momentos de sua vida, elas procuram Jesus Cristo, elas procuram uma igreja, não porque Cristo as alegra, não porque elas se alegram em Cristo, em servirem a Jesus Cristo, em adorarem a Jesus Cristo, em amarem a Jesus Cristo, mas elas procuram a Cristo porque elas esperam receber algo em troca. Essa é, infelizmente, uma grande verdade que é vivida e praticada por muitas pessoas. Procuram a Cristo porque acham que Ele é o mordomo que está sempre ali à disposição, pronto a atender todos os seus caprichos e necessidades. O apóstolo Paulo não via Jesus Cristo assim. A alegria de servir, ela era extremamente presente na vida do apóstolo Paulo. E isso é nítido, por quê? Porque o apóstolo Paulo, quando escreve Filipenses, ele está preso. Então, ele diz aí, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Quando ele desafia a igreja, os crentes, quando ele escreve Filipenses, ele está encarcerado. E olha só, irmãos, que fantástico. Paulo consegue falar sobre alegria estando preso. Paulo consegue encorajar os seus irmãos de Filipos a se alegrarem no Senhor, estando em um momento de extrema fragilidade. Ele estava preso, irmãos, encarcerado. Tinha um guarda ali tomando conta dele o tempo todo, sem nenhum momento de privacidade. Ele estava encarcerado, irmãos. E ainda assim ele conseguia se alegrar no Senhor. Por quê? Porque a alegria do apóstolo Paulo não estava condicionada a situações, a ocasiões. E isso, irmãos, muitas vezes para nós é um desafio a ser enxergado e encarado, precisa ser encarado por todos nós com muita seriedade. Nos alegrarmos no Senhor e não nas condições. Por quê? Porque as condições, irmãos, elas mudam. Hoje as coisas vão bem. Daqui a pouco elas podem não mais irem bem.
Hoje eu estou saudável e amanhã eu posso não mais ter saúde. Hoje eu tenho condições financeiras e pode ser que amanhã eu não tenha mais essas mesmas condições financeiras. Hoje eu tenho um trabalho e pode ser que amanhã eu não tenha mais esse trabalho. Hoje a faculdade vai bem e pode ser que amanhã a faculdade não vá mais tão bem assim. Hoje a família está jóia, a família está bem, está em paz. Mas pode ser que amanhã algo aconteça e mude toda essa estrutura familiar e as coisas não vão mais bem assim como estavam mais. Entenderam, irmãos? As condições, as situações, elas estão sujeitas à mudança, mas Cristo não. Cristo não. Se o motivo da minha alegria for o Senhor, as coisas permanecerão exatamente como elas estão e eu continuarei sempre alegre. Meu coração permanecerá alegre. Por quê? Porque a minha alegria está no Senhor. Alegrar-me no Senhor. Alegre-se no Senhor. Que o foco da sua alegria seja Cristo, assim como era para o apóstolo Paulo, que seja assim para mim e para você. É interessante que lá no capítulo 1 de Filipenses capítulo 1, versículo 21, olha o peso desse versículo. Olha o que o apóstolo Paulo diz aí. Porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Olha, irmãos, olha o peso das palavras que o apóstolo Paulo usa, olha a intensidade do que ele diz aí. Para ele, a vida dele se resume nisso. Viver é Cristo. Viver é Cristo. E por que ele diz que morrer é lucro? Porque dentro da sua perspectiva de uma vida vivida para Cristo, ele morrendo, ele estaria com Cristo. Ele estaria com Cristo. E se você continuar lendo aí o capítulo 1, e eu te desafio a fazer isso depois, você vai perceber que o que prende o apóstolo Paulo, que faz a balança pesar mais para o lado de permanecer e continuar vivo, é porque continuando vivo, ele teria mais tempo para quê? Para fazer a vontade de Deus. Olha só, irmãos, que vida. Uma vida onde a sua alegria está, de fato, em viver para Cristo, em fazer a vontade de Cristo, em fazer a obra de Cristo. Vamos continuar. Agora eu quero que você dê um salto lá para o versículo de número 7, versículo 7 de Filipenses 3. Filipenses 3, 7. Mas, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Paulo, ele enxergava o seu relacionamento com Jesus Cristo, ele via Jesus Cristo como algo que o atraía constantemente. Jesus era o que atraía o apóstolo Paulo. Talvez você possa achar aí um pouco estranho o soar da palavra atrair, usando dentro de um contexto de relação entre uma pessoa e Jesus Cristo. Mas, de fato, era exatamente isso que acontecia. Paulo, ele, sem nenhum pesar, sem nenhuma dificuldade, abria mão de qualquer outra coisa, considerava qualquer outra coisa como perda. Por quê? Porque o que o atraía era Cristo. Então, aquilo que atraía ele anteriormente, aquilo que para ele era talvez algo visto como lucro, né? Algo para ele que no passado era extremamente bom, agora, por causa de Cristo, ele considera como perda, não vale mais a pena. Por quê? Porque o que o atraía era Cristo. E aí eu faço uma pergunta para você agora. O que te atrai? O que chama a sua atenção? O que muda o seu foco de olhar? Entenderam? O que faz você fixar o seu olhar e permanecer olhando e de fato te atraindo? Para o apóstolo Paulo, esse foco ele era Cristo. O que atraía ele era de fato Cristo. Todas as outras coisas perderam o sentido, perderam o valor. E o que te atrai hoje? É uma profissão onde você pode ser reconhecido?
um emprego onde você talvez ganhe mais, adquirir um bem, conquistar um bem, conquistar uma formação. Tudo isso são coisas nobres, são coisas jóias, são coisas nobres sim, mas não deve ser nunca, nunca o principal da nossa vida. Não pode, não pode. O apóstolo Paulo, ele olha para todas essas coisas, olha, isso um dia me atraiu, um dia eu vi isso como lucro, hoje é tudo perda. Por quê? Porque o que eu realmente quero é Cristo. O meu objetivo de vida, é Cristo. O meu objetivo de vida é Cristo, é Cristo. E precisa ser assim para mim, precisa ser assim comigo, precisa ser assim com você, precisa ser assim com aquele que quer, de fato, ter uma relação íntima com Jesus Cristo. E para a gente encerrar, eu quero ler com você o versículo de número 14. Olha o que o texto diz aí, versículo 14 de Filipenses 3. Prossigo para o alvo, a fim de alcançar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E a gente finaliza dizendo aqui que Jesus Cristo era o seu objetivo de vida, era o seu alvo. Qual que é o seu objetivo dessa vida? Para o que você vive? O que te motiva todos os dias? Quando você acorda de manhã, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Por que você continua vivendo um dia após o outro? É o que motiva você a viver com alegria, com energia, com disposição, um dia após o outro. Qual é o seu alvo? Qual é o seu alvo? Para o apóstolo Paulo, era Cristo. Era Cristo. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse era o objetivo de vida do apóstolo Paulo. Esse era o alvo do apóstolo Paulo, Cristo. Alcançar a Cristo. Alcançar a Cristo. Alcançar o prêmio de fazer sempre a vontade de Deus, ganhar o prêmio celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse era o objetivo dele, era para isso que ele corria, era o que o motivava, era o alvo dele. E, irmãos, fazendo um paralelo com a nossa vida, com o nosso dia a dia, nós estabelecemos e criamos, às vezes, para nós mesmos, alvos que não condizem com a fé cristã. Estabelecemos como primícia da nossa vida tanta coisa terrena e passageira que o tempo leva, uma crise leva, uma doença leva. E, irmãos, enquanto o objetivo da nossa vida deveria ser Cristo, fazer a vontade de Deus, cumprir o nosso chamado dentro do reino de Deus, fazer aquilo que Jesus Cristo nos vocacionou para fazermos, vivermos de maneira digna da vocação a qual Ele nos chamou, cumprirmos o chamado. Nós não estamos aqui para viver uma vida qualquer, nós estamos aqui para cumprir o chamado que Deus tem para todos nós. Temos que viver uma vida diferente, precisamos viver uma vida diferente. Eu, você, a igreja, precisa viver uma vida digna da vocação a qual o Senhor nos chamou. E para isso acontecer, irmãos, precisamos viver uma vida de intimidade com Cristo Jesus, mudarmos a percepção que temos, se for uma percepção de um Jesus Cristo distante, uma relação distante, vazia, fria, isso precisa mudar. Precisamos enxergar Jesus e ter Jesus como um Deus próximo, que nos motiva, que o amor dele nos impulsiona a fazermos e vivermos o chamado que Ele tem para todos nós. Amém? Que seja assim comigo, que seja assim com você, que seja assim com a igreja e com todos nós, dia após dia, buscando com alegria em nossos corações, vivermos uma vida onde Jesus é o nosso alvo. Amém? Eu quero orar por você, com você, feche os seus olhos. Pai, eu quero pedir ao Senhor que nos ajude a vivermos tendo dia após dia o Senhor Jesus Cristo como o nosso alvo principal. Que nada possa tirar o nosso foco,
que a nossa alegria esteja em Cristo, que Ele seja o nosso motivador, o motivo da nossa alegria, o nosso despertar diário, que seja por Ele. Pai, que as nossas prioridades sejam revistas, revisadas e modificadas para prioridades que te agradem. Esteja comigo, esteja com a igreja, esteja com as pessoas que estão assistindo a esse vídeo agora. Que todos nós possamos viver uma vida digna da vocação a qual o Senhor nos chamou. Uma vida que te alegre. Pai, que o nosso testemunho possa alcançar outras pessoas. Que possamos viver a visão de reino que o Senhor tem para todos nós. Cumprido o chamado que é para nós. Esteja comigo, Pai. Peço ao Senhor que esteja com cada uma das famílias aqui da nossa igreja. Nos perdoe pelas nossas fraquezas, nos perdoe por nos limitarmos, enquanto o Senhor nos diz para irmos além. Nos dê uma semana abençoada, uma semana feliz. Livra-nos de todo mal, Pai. Oração que faço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém, irmãos. Desafio os irmãos a lerem todo o capítulo de Filipenses 3, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser uma leitura muito edificante. Faça uma análise de como está a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Jesus Cristo. Busque lá no passado, o dia que você aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Como era a sua relação com Ele, como ela está hoje. Pense um pouquinho se você tem vivido o que Deus projetou para que você viva. Pense também no nível de intimidade que você tem tido com Cristo. E uma boa forma de descobrir o nível dessa intimidade é analisar como anda o seu tempo de oração. Pense no seu tempo de oração, como andam as suas conversas com Deus, que você vai saber que tipo de intimidade você tem tido com Ele. Amém? Eu desejo que você tenha um bom restante de noite, um bom restante de semana. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau, irmãos.